Bom dia, você que nos acompanha aqui pelo PT na Câmara e pelo Facebook da deputada Marília Reis. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres nos Espaços de Poder. Como vocês sabem, é o mês de março, é o mês de luta das mulheres. Nós estamos recebendo aqui hoje a deputada Marília Reis para conversar com a gente sobre a violência política que atinge as mulheres e também para falar da representação política nos espaços de poder. Bom dia, deputada Marília Reis. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma alegria minha de mais uma vez estar aqui falando de um tema tão importante na vida de todo mundo, que é conscientizar o que as mulheres passam em diversos espaços, na vida cotidiana, e nos espaços de poder não é diferente, não é porque a mulher se elegeu deputada, ou vereadora, ou deputada estadual, ou federal, ou senadora, que está imune ao machismo, ao preconceito, à violência. E o parlamento, até por ser dominado predominantemente por homens, as mulheres acabam sentindo um pouco também esse reflexo desse ambiente machista, né? Recentemente, a União Parlamentar Internacional divulgou uma pesquisa que mostra exatamente essa violência que as mulheres acabam sofrendo nesses espaços. Os dados mostram que 82% das mulheres que foram ouvidas e que estão nos espaços de poder, seja no legislativo, seja no parlamento, seja no executivo, sofrem. Então, 82% das que estavam nos parlamentos disseram que já sofreram algum tipo de violência psicológica, algum tipo de pressão nesses espaços. 44% disseram que já receberam ameaças, inclusive de morte, de sequestro, e 25% alarmante, 25% experimentaram algum tipo de violência física, empurrões, violências mais graves nos espaços de poder. É impressionante. A senhora acha que esse tipo de violência afasta a mulher desses espaços? Não somente isso, Vânia. A gente tem que, para analisar a presença das mulheres nos espaços que são majoritariamente masculinos, a gente tem que falar também de como as mulheres são socializadas. Na verdade, quando a mulher descobre que está grávida, aquele bebê que vai nascer já é colocado numa caixinha, de menino ou de menina. E já é criado de forma diferente. As expectativas que colocam que as meninas devem ter são diferentes das expectativas dos meninos, os comportamentos que exigem das meninas são diferentes dos comportamentos que são exigidos dos meninos. Muitas vezes dizem, olha, não, isso não é jeito de uma mocinha se comportar, sente direito, não fale alto. Tudo isso vai afetar mais tarde o comportamento dessa mulher. As expectativas, por exemplo, você vê nas mulheres aquele anseio por ter uma relação, de romantizar as relações, que muitas vezes deixa as mulheres em relacionamentos abusivos. Mas veja quanto tempo as mulheres gastam dos seus dias falando sobre relacionamentos atuais, passados, futuros, comentando sobre isso. Quanto as mulheres precisam se sentir validadas pela sociedade por ter um relacionamento. Homens não são assim, não são criados assim, não têm essas expectativas, são ambições diferentes. O conceito de um homem bem-sucedido para a sociedade e até muitas vezes na cabeça da própria mulher é diferente. Por exemplo, tem um filme até meio antigo que é O Diabo Veste Prada e mostra uma mulher super bem-sucedida e tal, firme, mas mostram como uma mulher dura, amarga, e o casamento dela não deu certo. Aí o filme dá a entender que ela foi muito bem sucedida na carreira, mas que não é feliz e tudo mais. Com os homens não, os homens, se o casamento não der certo, ele vai arrumar uma mulher mais nova, porque precisa também, né, para demonstrar a virilidade dele. Então, são conceitos diferentes que refletem em como as mulheres atuam na sociedade, nos espaços que elas ocupam. E no parlamento não deixa de ser diferente. Eu, por exemplo, no meu estado, sou a única mulher que representa Pernambuco aqui em Brasília.
entre os 3 senadores, 3 vagas de Senado e 25 vagas da Câmara Federal, eu sou a única mulher. E tenho uma filha, eu garanto que quase todos ou muitos dos outros têm filhos também. E 100%, não é 95%, 96%, 100% das pessoas que me encontraram, principalmente durante esse primeiro ano, perguntam, mas e sua filha fica com quem enquanto você vem? Aí, eu quando vou responder, muitas vezes a pessoa já emenda, fica com a sua mãe? Eu digo, não, fica com o pai. Qual é o problema da minha filha ficar com o pai? Não é? Então, existe esse tipo de cobrança que às vezes nos deixa culpada e nos impede de ocupar esses mesmos espaços da mesma maneira que os homens. É como se fosse uma luta desigual. Eu imagino como era 30 anos atrás na Constituinte, como era 50 anos atrás para as mulheres não só estarem na política, mas estarem em outros cargos como juízes, delegadas, o judiciário em si, a própria medicina, que durante muito tempo foi dominada por homens. Então, tudo passa por como nós mulheres fomos criadas e a gente só consegue mudar essa realidade se a gente passar a criar as meninas diferentes, colocar que as meninas podem ter ambições da mesma maneira que os homens, podem ter responsabilidades, podem ter maneiras de agir que são iguais aos homens e podem ser firmes sem serem taxadas de mandonas, de histéricas. Enfim, tudo isso é uma questão, principalmente, Vânia, de educação e de como a gente vai formar uma próxima geração. Pois é, e a gente está em ano eleitoral, né, deputada? Então, é importante discutir essa questão até para incentivar que mais mulheres venham para a política e adaptando e criando esses espaços. A senhora tem uma experiência, porque desde muito jovem a senhora milita e veio para esse espaço de poder mesmo, e tem uma experiência de quando a senhora foi vereadora, no plenário não tinha sequer um banheiro feminino. Então, são Exatamente, e não faz tanto tempo assim, faz pouco mais faz 12 anos, eu estou no meu 4º mandato, tive 3 de vereadora, e agora deputada federal, mas no meu primeiro mandato não tinha banheiro feminino. Para a gente usar o banheiro tinha que chamar alguém para limpar, porque também os homens não são educados para usarem o banheiro, né, como deveriam, então tinha que chamar alguém para limpar, para a gente usar e tal, até que uma vez eu disse, eu vou chamar o chaveiro e fazer uma chave aqui desse banheiro. Tinham 2 banheiros, e nenhum era de mulher. E nós éramos somente 3 mulheres entre 37, hoje em dia tem até mais vagas de vereadores lá. E nós éramos 3 mulheres e eu disse, peraí que eu vou resolver isso. Chamei um chaveiro, disse, muda aí essa chave. Ah, mas a administração na Câmara muda. Pronto, eu fiz uma chave para cada mulher e a gente ficou usando. Aí depois, aí os homens ficaram danados. Não, mas são só 3 mulheres para usar um banheiro. No instante depois se acostumaram e ficou todo mundo com um banheiro só. Pois é, aqui no Congresso, no Senado também, o banheiro feminino no plenário é uma coisa bem recente. Então, assim, a luta das mulheres para estar no espaço de poder é muito grande, né? Porque vem a sobrecarga, porque o homem vem para o espaço de poder, não todos, mas a grande maioria, ele se dedica integralmente àquela atividade. A mulher não, ela vem, mas não é tirado dela, ou ela não pode repassar a tarefa de ser a dona de casa, de ser a esposa, de ser a mãe, como a senhora mesma deu. É o que a gente chama de carga mental, né? As mulheres têm muita carga mental desse tipo de tarefa doméstica. E isso é bastante complicado. Eu mesmo aqui passo o dia perguntando como é que está minha filha, como foi, olha o aplicativo do colégio, liga para o colégio para ver alguma coisa, se está se adaptando, o que é que está comendo. A feira, muitas vezes a gente agora que tem esse negócio de aplicativo, dá para fazer a feira pelo aplicativo, mandam entregar em casa. Então, a gente em casa termina dividindo as tarefas. Eu acredito que a grande parte das mulheres que está aqui tem que dividir essa tarefa, até porque a gente passa uma parte da semana numa cidade, que é Brasília, na outra a gente volta para o estado, mas existe essa cobrança de nós mesmas, inclusive, com isso. O próprio sentimento de culpa, que é algo que a gente precisa se livrar o mais rápido possível e livrar principalmente as meninas que vão crescer e virar mulheres daqui a pouco. Pois é, a gente tem outro dado também que reflete bem esse quadro de como é difícil para a mulher
participar, né, dos espaços de poder, das casas que fazem as leis, dos executivos que tira do papel aquela lei. Aqui na Câmara, por exemplo, são 513 deputados, 76% só de mulheres. Não, 76 mulheres. Pois é, só 76% mulheres. Não. 76 mulheres, desculpa, 15%, estou fazendo confusão aqui de números, 15% mulheres, e isso porque teve um acréscimo. É a maior bancada da história aqui de mulheres na Câmara. Até então a participação ficava ali na faixa de 10%, durante muito tempo só 5%. E o PT, na vanguarda, como sempre, é a maior bancada, são 10 parlamentares. Né, que está aqui fazendo uma diferença, fazendo um trabalho. E a deputada Marília, por exemplo, tem vários projetos que têm esse olhar feminino. A importância da mulher estar aqui é uma dessas, né, deputada? Trabalhar nessas políticas que alcançam as mulheres e que nem sempre os homens têm esse olhar ou essa disposição de trabalhar para criar políticas, para criar leis que protegem e que favoreçam a vida e a qualidade de vida para as mulheres. Pois é, Michelle Bachelet que diz que quando uma mulher entra na política, muda a vida da mulher, muda a mulher. E quando várias mulheres entram na política, muda a política. E é isso que a gente pretende que aconteça. Eu acho que, além de feminino, a gente tem que perder o medo dessa palavra feminista. A gente precisa de um olhar feminista nas leis, no Congresso, na vida. E feminismo a gente tem que esclarecer até para o nosso público mesmo, para o pessoal do nosso campo político, para que esclareçam a várias outras mulheres que são independentes, que lutam diariamente pela sobrevivência, que criam filhos sozinhas e que têm medo dessa palavra feminismo, dizem, não, mas eu não sou feminista. Não, mas você não trabalha fora? Você não usa a roupa que quer, você não vota, você não pode fazer o que você quiser. Então, isso é ser feminista, isso é usufruir do feminismo. Então, nós precisamos realmente perder o medo dessa palavra e ter um olhar feminista. É muito triste quando a gente vê, às vezes, mulheres aqui que estão representando, as poucas que estão representando mulheres e que terminam se aliando aos homens. Simone de Beauvoir dizia que os opressores não teriam tanto sucesso se não tivessem aliados entre os oprimidos. Então, nós mulheres somos oprimidas por um sistema e precisamos nos unir em relação a isso. E o feminismo não é ter raiva de homem, não é cultuar o ódio a homem. O feminismo é querer que as mulheres sejam livres de verdade nas suas escolhas. Porque muitas vezes dizer, não, mas eu escolhi me maquiar, eu escolhi usar o salto, eu escolhi fazer tal coisa. Mas por que você escolheu? O que é que aconteceria? Qual era o julgamento que você teria naquele espaço em si, se você não tivesse feito essa escolha? O que é que levou ao longo da sua vida você a ter determinadas escolhas? Nossas escolhas não são isentas do que a sociedade nos fez, entendeu? Então, a gente precisa sempre esclarecer essas questões e evoluir. Eu acho que nós evoluímos já muito. Por exemplo, a questão da cultura do estupro, pouco tempo atrás não se falava nisso. Como se uma mulher fosse assediada, dizia, não, mas o que é que ela fez? Ela saiu para beber com ele? Ela estava sozinha com ele lá? Que tipo de roupa ela estava vestindo? Pois e era normal. Era normal. Eu sou advogada, me formei em 2007. E ainda existiam alguns autores que eram estudados em direito penal que diziam que a roupa era realmente um fator que poderia ser atenuante para o estupro e tudo mais. Então, isso foi mudando o conceito ao longo do tempo. Tem até algumas pessoas ainda que dizem isso, mas tem várias outras, não sei se a maioria, mas várias outras que estão lá para chegar e dizer não é assim e tudo mais, conscientes disso tudo. E aqui é um instrumento importante de comunicação, as redes, o próprio parlamento, para que a gente desmistifique essas questões e possa ajudar até nossa tropa com argumentos, conscientizar quem não tinha se ligado, atinado para alguma questão como essa, que muitas vezes são minúcias do dia a dia, que juntas terminam resultando na opressão que a mulher sofre.
Deputada, várias pessoas estão aqui acompanhando, né, o nosso debate, a nossa conversa aqui, que é tão esclarecedora, que a gente espera que sirva de incentivo para que outras mulheres também se interessem e venham discutir política, venham trabalhar com a política, venham trabalhar para melhorar a vida, não só das mulheres, porque quando melhora a vida das mulheres, melhora a vida de todo mundo, melhora a vida dos homens, da sociedade, dos filhos. Tem aqui, e pelo jeito o trabalho da senhora é bem aprovado, né? As pessoas gostam muito. O John Santana aqui, por exemplo, está dando os parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve e já está te chamando de futura governadora. Governo ainda é daqui 3 anos, né? Ainda tem um longo... Esse ano tem prefeitura do Recife. Estamos nas discussões, mas tudo indica que vai dar certo. Pois é, mas reforça, né, que o trabalho que a senhora faz e também que a escolha que a senhora fez é uma escolha acertada, que é uma coisa que a senhora gosta de fazer e que percebe que está trazendo alguma coisa de melhor, de diferente para a sociedade. Né? Muito bom falar do trabalho que a gente desenvolve aqui, porque a competência legislativa, ou seja, as matérias sobre as quais a gente pode legislar, são muito mais amplas do que, por exemplo, os legislativos locais, municipal e estadual, que também têm competências importantes, mas que a gente aqui tem mais possibilidades de levar mudanças efetivas para a vida das pessoas por meio de leis. Um dos projetos que a gente propôs, que é importantíssimo para a mulher, foram 2, na verdade, de distribuição gratuita de absorventes no SUS e nas escolas públicas do Brasil inteiro. Porque há relatos, aqui no Brasil não há pesquisas específicas, mas há em outros países pesquisas sobre o tema, que mostram que meninas perdem aula porque não têm acesso a absorvente. E se você observar, imagine uma mãe que tem 2, 3 filhos, 4 filhos pequenos, ela vai deixar de comprar comida para comprar absorvente para ela? Não vai. Então é algo da natureza da mulher, não tem como evitar. Não se distribui preservativo, por que é que não pode se distribuir absorvente para que as mulheres tenham mais dignidade? Por conta da sua própria natureza, que não tem como evitar. É um tabu que muitas vezes as mulheres têm vergonha de falar e tudo mais, mas que a gente precisa abordar sim, porque afeta diretamente a dignidade das mulheres, é a chamada pobreza menstrual. Então nós nos preocupamos com isso, fomos a primeira iniciativa em relação à distribuição de absorventes é nossa, a relatora é Natália Bonavides, a deputada Natália Bonavides, do PT também, do Rio Grande do Norte, está preparando o relatório, assim que voltarem os trabalhos das comissões, ela deve apresentar, e a gente, ao longo do caminho, inclusive essa polêmica de quem criou o projeto, quem fez isso, quem fez aquilo, nos levou a ter várias outras ideias, que outras pessoas nos procuraram para aperfeiçoar o projeto, como o pessoal que defende essa questão dos absorventes reutilizáveis, para que a gente aborde essa questão do projeto. A Natália já pegou um conteúdo como esse para elaborar seu relatório. Então, essa questão é essencial, a gente precisa resolver no país. Para vocês terem uma ideia, no Canadá, 25% das mulheres, no Canadá, que é um país rico, muito menos desigual do que o Brasil, no Canadá, 25% das mulheres não têm condições de comprar absorventes. Imagine no Brasil como é. Então, é algo que precisa, sem dúvida, mudar. Outra proposição nossa em relação à estabilidade após a licença maternidade. É um percentual altíssimo de mulheres que é demitida depois que passa o período de estabilidade, tem a licença maternidade, o período de 30 dias de 1 mês de estabilidade, e muitas são demitidas por conta da demanda que tem, por conta de serem mães mesmo, porque a sociedade não acolhe mães. Então nós estamos propondo que esse período seja aumentado para 6 meses após a licença maternidade de estabilidade para a mulher. Algo que tem me preocupado bastante, aliás, foi um tema que me preocupou muito, foi a questão da alienação parental. A lei de alienação parental, que foi baseada numa teoria de um psiquiatra que, inclusive, defendia a pedofilia,
E é algo bastante grave, porque o que é que se diz? Que, na maioria dos casos, né, que as mulheres incutem memórias falsas na criança para que elas tomem determinadas posições contra o genitor. Eu digo mulheres porque, a grande maioria dos casos, as mulheres são alvo de ações alegando de alegações de alienação parental. Então, eu sou a favor da revogação da lei de alienação parental. Existem projetos tramitando nesse sentido. Por quê? Porque o que a gente tem visto é que a alienação parental tem sido utilizada para justificar, para acobertar casos de pedofilia. O que é que acontece? O pai ou algum membro da família abusa sexualmente daquela criança, a criança relata para a mãe se desespera, é óbvio, imagine uma situação como essa, vai à delegacia, faz denúncia e tudo mais, e de repente o abusador chega e diz, não, ela está fazendo alienação parental, não aconteceu isso, essas memórias são falsas por conta da lavagem cerebral que ela faz na criança, e toma a criança dessa mãe. E a criança fica morando com o abusador. Claro que você, se pegar casos pontuais de mulheres que mentem, ou que são casos isolados. A gente não pode generalizar essa questão, mas a justiça tem que ter uma extrema responsabilidade em analisar casos assim, principalmente que envolvem denúncia de abuso sexual à criança. A gente não pode deixar as crianças passarem por isso. Então, existem vários projetos em relação ao tema, mas nós estamos propondo que haja oficinas de parentalidade. Agora, claro, nós não estamos propondo que uma mulher que foi agredida ou que tenha relação com que o pai seja abusador, de forma alguma, a gente está propondo que haja uma tentativa de conciliação. Não, mas que a gente possa ter oficinas de parentalidade para diminuir o desgaste que há quando um casal se separa e termina, algumas vezes, colocando a criança no meio. Então, a gente não está querendo proteger ninguém, nenhum abusador, de maneira alguma. A gente quer que haja uma intervenção do Estado para a preservação da harmonia dessa família que está se separando. Enfim, e temos também um projeto que coloca como prioridade na fila do SUS de cirurgias plásticas reparadoras de mulheres que foram vítimas de violência e que essa violência causou esse dano físico e estético e que necessita de reparação. Deputada, aqui o Tadeu Costa está falando de um tema que não tem como no mês de março, quando se fala do mês de luta, do mês de mulher, a gente não tocar, que é sobre a violência geral que a mulher sofre. O Tadeu está lembrando aqui que a violência contra a mulher acontece todos os dias. E aí a gente fala de violência mesmo, de feminicídio. A gente tem dados alarmantes que o Brasil, infelizmente, é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. O mapa da violência, divulgado recentemente também, tem dados assim alarmantes. No ano de 2017, por exemplo, foram mortas 4.936 mulheres. Isso representa 5,4% a mais do que no ano anterior, no ano de 2016. E significa que no ano de 2017 morreram 13 mulheres por dia. Pois é, agora imagine, todo mundo está apavorado com o coronavírus. Imagine se o coronavírus estivesse matando 13 mulheres por dia. Então, é como se a violência contra a mulher fosse muitas vezes banalizada pela sociedade. E é importante dizer que o feminicídio, a violência física, não acontece de repente. Há um ciclo do abuso que as mulheres passam e que nós precisamos ajudá-las a sair dele, a elas enxergarem que aquilo é abuso, que não é amor, que ela está sendo tratada como uma propriedade, que quem humilha não ama. Então, é necessário ensinar. A gente às vezes vê meninas, adolescentes nos colégios passando por relações abusivas com outros adolescentes. A gente tem que ensinar essas pessoas a informação que não é assim que se relaciona, que se relacionando com igualdade todo mundo ganha, a sociedade ganha, os dois ganham, o homem e a mulher ganham. Certo, deputada. E
quer dizer, nesse mês a gente discute tudo isso e na Câmara ontem se votou vetos e foi derrubado um veto fundamental, principalmente para as mulheres nessa situação de crise econômica toda, da pobreza voltando para o Brasil, e a gente sabe, a fome inclusive, e a gente sabe que grande parte dos lares nessa camada mais pobre da sociedade é sustentado por mulheres. A população está envelhecida, tem muitas pessoas com deficiência que não tem como entrar para o mercado de trabalho, que já está difícil, inclusive, para quem não tem deficiência, para quem é jovem. Então, para quem porque muitas dessas mulheres que ficam com essa função de cuidar de um filho que tem algum problema, alguma deficiência, muitas delas são deixadas pelos maridos. Os homens simplesmente deixam lá e vão embora. A gente tem os casos das crianças que nasceram com a síndrome do Zika, né, que nasceram com microcefalia. Muitas mulheres que terminaram tendo que se dedicar ao cuidado dessas crianças, terminaram abandonadas por seus companheiros e, olha, o filho é seu, o problema é seu, se vire, e acabou-se. Então, nós propusemos até a questão do BPC para essas crianças. Houve depois uma iniciativa do Executivo sobre isso, mas nós fomos até o final lutando para que, caso essa criança viesse a óbito, a mãe, a pessoa, a mulher, que normalmente quem cuida, ficasse ainda um ano recebendo o BPC, porque ela está fora do mercado de trabalho, e de repente aquela é a renda que ela tem por não poder trabalhar para se dedicar ao cuidado daquela criança, e de repente ela fica sem nada e sem ter os contatos suficientes, a condição de entrar no mercado de trabalho. Só para você que está nos acompanhando, BPC é o benefício de prestação continuada. É um auxílio que a pessoa recebe do INSS, recebe da Previdência Social, é um benefício no valor de um salário mínimo, e tem direito a receber esse benefício idosos, pessoas com deficiência, que têm uma per capita que é de 1/4 do salário mínimo, que é uma per capita de R$250, mais ou menos. E o que se propôs aqui ontem, tinha um projeto tramitando para elevar essa per capita de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, R$500, para poder ter direito de receber esse BPC. Bolsonaro vetou essa proposta, disse não. Quem ganha per capita de R$500 não precisa de auxílio do governo. Per capita é o seguinte, vamos dizer, um casal e 2 filhos, e uma pessoa só trabalha e ganha um salário mínimo, divide por 4, fica 25% do salário mínimo per capita para cada um. Era assim que funcionava. O que a gente conseguiu ontem aprovar, derrubando o veto de Bolsonaro, foi que essa per capita vai ser elevada para até meio salário mínimo. Ou seja, se uma família como essa, de 4 pessoas, ganhar 2 salários mínimos, ainda vai poder receber o BPC e viver com mais dignidade. E até porque quem tem direito a isso são idosos, que geralmente já está fora do mercado de trabalho, pessoas com deficiência, como a deputada mesmo explicou, que às vezes a mãe não tem como ir trabalhar e são pessoas que precisam de remédio, que precisam de transporte, não é, de uma assistência diferente de outras pessoas que não têm deficiência. Então, foi um avanço importante que nós tivemos ontem, e espero que a gente continue conseguindo reduzir os danos dos retrocessos que estão acontecendo no nosso país. Certo, deputada, nós já estamos praticamente chegando ao fim de mais um programa, e a gente não poderia terminar esse programa sem uma mensagem da senhora para as mulheres de incentivo para vir para a política nesse ano eleitoral, e também mandando uma saudação para o querido Recife da senhora, que hoje está de aniversário. Pois é. Bem, eu nesse momento o que eu posso dizer é que venham para a política. Eu sei que é difícil, sei que é complicado conciliar tudo, mas a gente precisa de mais mulheres nessa trincheira. E agora é uma grande oportunidade.
As mulheres normalmente são lideranças nas suas comunidades. A gente vê uma grande quantidade de mulheres que são lideranças na comunidade, no bairro, na rua, que organizam festa, que quando alguém está com um problema mobiliza a comunidade para resolver. Então a gente precisa dessas mulheres no parlamento também, disputando a eleição. Hoje em dia existe o fundo eleitoral que prioriza uma parcela dele para candidaturas de mulheres, para a formação de mulheres nos partidos. O Partido dos Trabalhadores tem esse compromisso também. Então, é muito importante que as mulheres coloquem a cara e passem para o outro lado da moeda, que é estarem disputando esses espaços de poder. A gente precisa de vocês com a gente, enfrentando essa dificuldade juntas e mudando a vida de outras mulheres. E queria mandar os parabéns para o Recife, que é uma terra irredenta desde sua fundação. Aliás, Pernambuco é um estado maravilhoso. Pernambuco foi o estado que decretou a independência do Brasil antes do próprio Brasil. Pernambuco já foi um país. Teve embaixador, que foi Cruz Cabugá, que foi embaixador de Pernambuco nos Estados Unidos. E era um país que buscava a igualdade, inclusive em relação à contribuição tributária. Na época foi algo verdadeiramente revolucionário, foi a Revolução Pernambucana. E Recife hoje está de parabéns, faz aniversário. Queria desejar que ano que vem Recife tenha, sem dúvida, um futuro muito melhor. A gente precisa repensar a cidade. Tenho certeza que tem muita gente do Recife nos assistindo e a nossa luta já já vai começar. Não fiquem ansiosos, mas nós vamos começar a debater o Recife, debater mobilidade, debater saúde na cidade do Recife, e tem muito para a gente construir junto ainda. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Muito obrigada, deputada Marília, por Obrigada, Vânia. Conversar aqui com a gente, trazer informações tão valiosas para o debate político. E se você gostou, compartilhe, mostre para os seus amigos e a gente te espera aqui no próximo programa. Muito obrigada, bom dia.